1º de janeiro de 2024. Muito boa tarde a você. Um excelente novo ano a você e sua família. O meu nome é Leonel. Nós estamos fazendo esse vídeo no primeiro dia de ano devido a vários pedidos para que a gente atualizasse aí alguns gráficos, tá, pessoal? Então eu vou me deter em alguns papéis que foram pedidos. A gente teve aí uma questão de redução da liquidez, né, de vários na bolsa, né, em função dos feriados e fechamento da bolsa na última quinta-feira. Então isso não alterou muito o quadro em relação ao último vídeo que eu fiz, tá? Mesmo assim vocês pediram, então eu venho aqui fazer esse estudo e é importante que eu também já atualizo algumas das minhas alguns dos meus estudos aí para 2024, tá? Pessoal, lembro que o que eu falar aqui é um estudo, não é recomendação, tá? Nem de compra, nem de venda, é um estudo baseado em análise de gráfico utilizando a teoria dos pivôs. E lembro também que é baseado no meu perfil de risco. Tá? Se você tem um perfil de risco muito arrojado, você vai ter uma visão um pouco diferente, então leve isso em consideração. Bom, nós vamos ver o gráfico do índice Bovespa, depois vamos ver da Vale, também CSN Mineração, Petri 4 e depois esses papéis aqui que foram pedidos, tá, pessoal? O Banco do Brasil, Marfrig, Embraer, Vibra e vamos terminar com duas small caps, né, a ZEV3 e a PNVL3 Panvel ou Dimed. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, como eu já falei, né, prejudica aqui um pouco o nosso estudo, a nossa avaliação do gráfico, essa queda do volume aqui. Ó. O volume cai drasticamente, normal num final de ano, em função dos feriados, né, e a bolsa teve uma semana encerrou ali na quinta-feira, então isso a gente precisa de muito volume na análise gráfica para nós termos um estudo mais confiável do ponto de vista estatístico, né? A análise gráfica é estatística, né? Bom, mas vamos lá. O que a gente observa? O índice acumula, tá? O índice Bovespa, esse é o gráfico diário, e rompe a acumulação para cima. Tá? Segue a sua tendência de alta, né? Uma tendência de alta iniciada ali em novembro. Tá? A gente observa um toque na média de 21 períodos e volta a subir. Para quem não está participando dessa festa aqui e quer entrar, o ideal é que espere o índice recuar até as médias, tá, gente? Então, esperar uma correção, seja no tempo, como fez aqui, né, andando de lado, para que dê tempo da média de 9 períodos se aproxime do, do preço, ou uma correção um pouco mais forte que traga o índice Bovespa até perto da média de 21. Tá? Lembrando que a média de 21 ela tende a se comportar aqui como um suporte, né? Como foi aqui em dezembro. Ó. O índice Bovespa fez uma longa lateralização, depois caiu, ou seja, foi uma realização bem interessante. Aqui foi um ponto de entrada. Tá? No momento, então, não vejo entradas no índice Bovespa. Teria que esperar uma realização. Para quem está no mercado, aí, né, o índice segue sua tendência de alta e a resistência agora a ser rompida, pessoal, para que o índice mostre para a gente que ele vai seguir subindo, é 134.391 pontos. É a sombrinha ali em cima. Tá? Tem que romper para mostrar que ele vai continuar na sua trajetória, na sua principal tendência, né, que é uma tendência de alta. Eu quero mostrar para vocês, assim, antes disso, se o índice fizer uma correção, né, olha, a média de 9 períodos tende a ser um ponto de suporte imediato aqui, né? Ou seja, 132.309 pontos. Tá? Esses topinhos aqui todos ó, também são pontos de suporte do papel, ou seja, 132.700, 132.093, desculpa, vamos lá de novo, né? 133.600, 133.000 pontos também é tecnicamente um suporte, tá? E a região do topo rompido, né? O topo, a máxima rompida lá em junho de 2021 também tende a ser ali um ponto de suporte. Topo rompido vira suporte, né?
131.200, 131.190 também é uma região técnica de suporte do índice Bovespa no diário. Quero mostrar para vocês o semanal. Para quem nos acompanha aqui já há algum tempo, a gente pega aqui tenta fazer uma projeção aqui até onde vai essa alta do índice, né? Bom, tecnicamente, essa alta do índice, existem várias formas de calcular isso, na análise gráfica e na análise de fundamentos, tá? Na análise gráfica, uma das formas é a gente colocar aqui no gráfico Fibonacci, né? Então, a gente coloca o Fibonacci e olha o número 1. 137.500 é um possível alvo do índice Bovespa, caso continue aqui subindo, tá? Por que 137 mil pontos, 137.500 é um alvo do índice Bovespa? Por que tem aquele número 1 lá? O número 1 significa o quê? Significa 100%. Mas 100% do quê? Significa que essa perna de alta aqui poderá ter pelo menos 100% da onda 1, certo? Isso significa, isso é o 100%, né, gente? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem. Geralmente, tá, existe uma probabilidade grande de ir até lá, de fazer o 100%, caso o volume aqui acompanhe. O que a gente observa? O volume caindo drasticamente, fim de ano, normal, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa que esse volume volte a crescer. É difícil aí nessa primeira semana o volume aumentar muito, né? Tem muita gente que prolonga o feriadão, então muita gente não opera, enfim. A partir da segunda semana de janeiro é que a gente observa, né, uma melhora ali no volume. Tá? Tem que ter o volume, é o volume que justifica que dá suporte à tendência. Tá, gente? Olha aqui, o volume aumenta e o índice Bovespa rompe uma região de resistência e faz uma nova máxima histórica. Né? Tá? Muito bem, nesse tempo gráfico, quem não está participando da festa, não vejo entradas. Por quê? Porque nós temos um afastamento grande já da média, né? Da média de 9 períodos, 5%. Não é assim tão grande, mas da média de 21 nós temos um afastamento de 10%, ou seja, um risco de 10%. Tá? É um risco alto. Por que o risco é 10%? Né? Porque se o índice fizer uma correção mais forte, ele tende a buscar as suas médias. Todo preço tende a buscar as suas médias, né? Em algum momento. E então, se ele fizer uma correção mais forte, você tem um risco aí alto de 10% em relação à média de 21, tá? 5% em relação à média de 9 períodos. Então, se o índice Bovespa fizer um recuo, uma correção, ele tem uma tendência de buscar aqui os 131.200 pontos, que é o topo rompido, né? Topo rompido, quando cai, vira suporte. Depois a faixa aqui dos 128.200 por ali, né? Também é uma região de suporte. Depois 126.882 também é suporte, tá? Caso venha cair com mais intensidade, 123.000 pontos, tecnicamente também é uma região de suporte. De imediato vamos ver o gráfico da Vale 3, mineradora Vale, né? Lembrando que com relação à Vale, a gente olha muito China, porque a Vale tem uma alta exposição através do seu minério de ferro, a China, né? É o principal mercado ali da mineradora Vale, e a China no final desse mês tem o seu feriado de Ano Novo Lunar, onde para tudo lá por acho que uma semana. Então tem que ver isso, né? O minério de ferro vem reagindo lá no minério de ferro lá na China e o preço da ação sobe, tá? A Vale encontra no semanal, a Vale 3, que é o gráfico semanal, encontra na média de 21 pontos de suporte. Vejam que toca na média de 21, sobe. Recua até a média, volta a subir. Tá? Eu não vejo entradas na Vale neste momento pelo gráfico semanal, porque tem uma distância aqui da média em torno de 5% e uma distância de 11% em relação à média de 21. Tá? Na minha avaliação, a Vale só ela tem que romper agora aquela máxima ali, aquela sombra, inclusive, tá? que eu destaquei ali no gráfico. Ou seja, tem que romper 78,20.
certo, pessoal? Para dar sequência à sua tendência principal, que é de alta, uma tendência iniciada ali em outubro ou, como querem alguns, ali em novembro, né? Quando o papel fez aqui uma mínima, sobe, testa fundo e lança aqui uma onda 3, tá? Nós temos as médias apontando para cima, tudo ok, tudo bonito, mas para quem não está na Vale neste momento, não vejo entradas, mas isso é a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente. Caso a Vale venha fazer um recuo mais forte, né, no semanal, 76 com 31 é um ponto de suporte, depois na média 73 com 38 por ali também é um ponto de suporte imediato no gráfico semanal, certo, pessoal? Tá? O volume precisa aumentar e o papel romper a sombra ali em cima para mostrar que ele vai dar sequência à sua trajetória principal. No diário, o que a gente observa? A Vale estava muito afastado das médias, tá? Tentou buscar a média de 21, voltou a subir e acabou fazendo uma onda 3 para baixo. Ela se recupera, cruza para cima da média de 21 novamente, dá um salto, vejam que o volume já não acompanha muito, né? E fica praticamente agora andando de lado. Observem que a Vale vai ter que romper aquele topinho ali, a sombra, né, dos R$ 78,20 para dar sequência à sua trajetória, à sua tendência principal, que é de alta. Tá? Então aqui nesse tempo gráfico, o ideal é que o papel, para quem não está participando aí da Vale, né, ou quem quer fazer umas compras, enfim, que viesse pelo menos até a média de 9, 75 com 78, ou até a média de 21, 74 com 35, tá? Que são pontos de suporte. Uma vez vindo até a média, voltando a subir, deixando um candle de fechamento, tá? De alta, aí pode se avaliar, né? Mas lembrando que o que move a Vale é o preço, é basicamente o preço do minério de ferro, né? A gente tem que seguir acompanhando lá o preço lá na China, né? Grande formadora dos preços, principalmente para a Vale. Fica aí, então para vocês avaliarem. Semin 3, CSN Mineração, empresa do mesmo setor da Vale. A CSN Mineração foi um dos papéis que mais subiram, né, em 2023, e um salto muito forte, também motivada pela alta do minério. O papel encontra na média de 21, olha aqui, ó, desde setembro, né, tem vários toques na média de 21 e volta a subir forte. O último foi ali em 11 de dezembro, voltou a subir com força. Tá? O timing da operação, na minha opinião, foi aqui em 7,37 ou aqui em 7,33 para entrar em CSN Mineração. Agora começa a ficar um pouco arriscado no diário. Esse aqui é o gráfico diário da Semin 3. Tá? O papel experimentou uma nova sequência de altas, o volume deu sustentação, vejam que foi crescente, né? E o papel agora, gente, ele está tentando se manter acima do seu, ele rompeu, né, no finalzinho do ano passado, rompeu 7,70, que é a máxima histórica, e está tentando se manter acima disso, tá? Quero ver já com vocês o gráfico da... Então, aqui se o papel recuar, o gráfico, o topo histórico rompido, né, 7,68, 7,70, é um ponto de suporte técnico. O outro é na média, 7,46. O outro na média de 21, 7,23. Tá? Rompendo lá em cima 7,97, dá sequência à sua trajetória principal, à sua tendência principal, que é de alta. Tá? Mas muito cuidado. Aquele rompimento lá em cima no diário tem que ter um candle de fechamento, tá, acima de 7,96, e o volume aqui embaixo tem que estar alto ou crescente. Se o volume estiver assim baixinho, baixinho como está, né, desconfiem do rompimento. No semanal a gente observa o tamanho do risco de comprar agora, tá, pessoal? Por quê? Porque está afastado das médias, né? Temos um afastamento aí em torno de 13% da média de 9 e 30% da média de 21. Esse é o tamanho do risco, tá? O papel sobe, 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 sobe e o volume cai, cai, cai. Né? Uma divergência. Claro que esse volume aqui cai em função dos feriados, final de ano,
mas mesmo assim ele é um indicador de que tem muito risco aqui no gráfico, tá? Então quem quiser comprar agora tem que fazer um bom manejo de risco, né? Tem que comprar poucos lotes, tem que aumentar aí, calibrar melhor os seus alvos, né? Olha, o papel rompe o topo histórico, isso é importante, né? Só que o papel agora ele vai ter que romper essa nova máxima que ele fez na semana anterior aí, vai ter que romper 7,96 no semanal. Ele indica que ele vai continuar subindo se ele fizer uma máxima maior que a máxima da semana passada e com o volume aqui tem que ser mais alto, tem que ser alto, tá? Volume baixinho e rompe lá, eu ficaria com o pé atrás aí, né? Pode ser um falso rompimento. E a última entrada, na minha opinião, foi quando rompeu aqui, ó, essa faixa ali de 7,38, 7,39, tá? Fica aí então para vocês avaliarem. CSN Mineração é um gráfico muito bonito para quem está nele, tá, pessoal? Para quem não está, o gráfico contempla um risco e um risco alto. E isso tem que ser levado em consideração, né? Não podemos deixar dinheiro nas mãos do mercado. Petri 4, Petrobras, esse aqui é o gráfico diário. Faz um pivôzinho e lança uma onda 3 para cima que leva os preços até perto da máxima, aquela máxima deixada ali em outubro, ó, tá? A máxima de 37,48. 37,48 é uma região de resistência. Toca lá, tende a cair. Bom, então, gente, comprar agora Petri 4, você vai ter um upside pequeno, não? Tá? O preço está em 37,24, sendo que a resistência é precisamente em 37,48. Então, teria um alvo aí muito pequeno, um ganho pequeno. Tá? Na minha avaliação, não vale a pena comprar. Tem que esperar o papel recuar ou até a média de 9, 36,55, ou até topos rompidos, 36,05, esses topos aqui, ó, ou até a média de 21, 35,48, certo? Tá? Aí o papel recuando até as médias e voltando a subir, você avalia uma entrada, mas na minha opinião agora o papel compras só e somente só se o papel romper 37,50. Tem que romper essa resistência aqui, ó. Quero mostrar para vocês o semanal. No semanal, gente, acende aqui o sinal amarelo, né? Porque olha aqui, topo, topo. Se não romper aqui, se respeitar a resistência do topo anterior, nós podemos ter um topo duplo. Topo duplo, tempestade à vista, ou seja, podemos ter uma correção um pouquinho mais intensa aqui, certo? Tá? Agora, se o papel romper 37,50, tá no semanal, um candle de fechamento acima, né? Vamos desenhar melhor esse candle aqui. Um candle de fechamento acima, com volume alto ou crescente, aí sim pode-se avaliar uma entrada no papel. Tá? Está nas máximas, né? Petri 4. Ok? Vejam que o papel consolidou e voltou a subir. Então o timing de entrada aqui, a entrada correta foi ali em 36,03, 04. Tá? Entrar agora é assumir muito risco, a não ser que o papel realize nas próximas semanas. Vamos ver então o outro papel aqui que nos solicitaram para estudarmos, BBAS3, Banco do Brasil. Né? Banco do Brasil foi um dos papéis que mais subiram aí durante o ano de 2023. Né? O papel começou 2023 lá valendo R$ 30 na faixa dos 30, né? E quase dobrou de preço, foi parar em 55. Tá? O que nós podemos agora fazer? Qual é a avaliação que a gente faz? Primeiro, esse aqui é o gráfico semanal de BBS3. Toca na média, volta a subir. Toca na média, volta a subir. Agora o papel se afastou um pouco das médias, né? Então, não vejo entrada, está afastado das médias, embora ele tenha uma clara tendência de alta, né? Olha aqui, ó, as médias apontam para cima e vem fazendo fundos cada vez mais altos, ok? Eu esperaria o papel lateralizar aqui no topo. Tem que levar em consideração também que o Banco do Brasil quer fazer um desdobramento dos seus papéis, né? Então isso
faz com que o preço se torne mais acessível, tá? Isso pode mexer um pouquinho com o preço com o preço, obviamente ele mexe, né? O preço, se o papel estiver valendo 60, né, cai para 30 e na verdade não cai, né? Ele desdobra para 30. Então, isso pode fazer com que muitos investidores que não querem entrar agora, porque começa a ficar um pouquinho inacessível o preço, né? Uma massa de investidores pequenos podem entrar e elevar o preço novamente após o desdobramento. Mas, até onde eu sei, esse desdobramento tem que ser aprovado em uma assembleia que ainda não tem data marcada, né? Se eu estou correto nisso, tá? Se eu não estiver, por favor, me corrijam aí nos comentários. Então, isso tem que ser levado em consideração também, né, gente? Bom, olhando aqui o gráfico nesse valor, né, esse aqui é o diário de BBS3 agora, vejam que tocou na média ali no dia 13 de dezembro, voltou a subir. Quem entrou aqui no rompimento, né, de 5,4 com 5,3 foi o último timing de entrada da operação. O papel lateralizou, voltou a subir e no último pregão de 2023 fechou em alta, né, fechando a cereja do bolo desse gráfico maravilhoso que realmente foi em 2023, né? O Banco do Brasil passou por uma correção de junho até setembro. Olha que correção boa essa aqui, ó. Então permitiu que quando o papel voltou a subir e rompeu aqui ó, a faixa dos 50, quando rompeu os R$ 50 aqui foi um timing de entrada, né? Tá, ali foi, na minha opinião, a melhor entrada depois daquela alta generosa do primeiro semestre, né? Tá? O ideal seria esperar uma correção mais intensa, mais forte do papel. Não vejo entradas agora. Para quem está no papel, não vejo por que tirar o papel da carteira. Está fazendo cada vez o topo histórico, está rompendo o topo histórico e fazendo novas máximas. Então tem que deixar o papel lá na carteira. Né? E além de ser uma boa pagadora de dividendos, proventos, né? Banco do Brasil. Tá? Se o papel romper 5,5 com 39, se o papel romper essa máxima aqui, ó, de 2023, segue a sua tendência principal que é de alta. Tá? Para quem não está no papel, tem que esperar um recuo ou até a média de 9, 5,4 ali com 70, né? Ou até 5,4 aqui, ó, a média de 21. Tá? Muito bem, pessoal. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo Marfrig. MRFG3, Marfrig, né? A Marfrig, pessoal, ela foi um papel que disparou, subiu muito forte, de outubro até novembro. Normal, depois dessa subida aqui generosa, que o papel fizesse uma correção. A correção veio até as médias. Olha aqui, ó, todo o preço ele tende a retornar à sua média. Né? A Marfrig veio até a média, cruzou para baixo da média de 21 e conseguiu rompê-la de novo no gráfico diário. Tá? É um gráfico interessante, porque aqui ó, sobe, está testando o fundo. Tá? Qual fundo que está testando? Esse aqui. Ó. Não pode perder esse fundo, tá? Senão ele vai dar uma sequência aqui de zigue-zagues para baixo, né? E aí o papel pode ficar feio. Tá? Se o papel perder essa região de 9 com 16, o gráfico vai estar me dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo dá 1, 2, 3, 4, vou fazer uma 5 para baixo. Tá? Essa é uma hipótese. A outra é: vou subir, estou testando o fundo e vou lançar uma onda 3. Tá? Então, confirma que pode haver uma onda 3 aqui se o papel C e somente C romper 9 com 99, 9 com 96, por ali. Tem que romper esse topo. Tem um outro topinho ali em cima, 10 com 04, também é resistência. Tem que romper também. Rompendo essas resistências, pode buscar ali 10 com 57, né? 10 com 56, que é esse topo aqui, ó, que é a resistência principal, tá? No diário, aqui no curto prazo, né? Quero ver com vocês o gráfico semanal. Semanal, gente, é um gráfico bonito? Sim, começa a ficar bonito. Por quê? Porque depois que subiu forte, né, foram várias semanas de alta, o papel tinha que corrigir. Essa correção está ocorrendo, a média de 9 já começa a se aproximar do preço do papel, né? E o ideal é que ele fique mais algumas semanas aqui andando de lado, para dar tempo da média de 9 chegar no preço. Tá? E de 21 também se aproximar do preço. Né? Bom, então após o papel
andar de lado ou corrigir aqui nas próximas semanas, se voltar a subir e romper 10,56, esse topo, o papel fica bem interessante, né? Porque imagina se o papel faz uma onda 3 para cima aqui do tamanho dessa perna de alta, né? Isso é um assunto para daqui a várias semanas, imagino eu, tá, pessoal? Agora, rompendo ali, próxima resistência, tem uma resistência aqui em 10,50, 10,44, né? Que exerce uma resistência ali ao preço da Marfrig, né? Então vai ter que romper. É um paredão aqui que a Marfrig vai ter que romper. Para isso precisamos do que? De volume. Acompanhe se o volume vai estar subindo e se vai romper 10,56, tá? Rompendo 10,56 com volume alto, pode buscar no semanal 11,82, quem sabe 13,17, que é esse topo aqui, né? 13,19 por ali, que é o topo deixado em agosto de 2022. É um gráfico bonito, vale a pena colocar no radar, mas o ideal é que ele corrija por mais algumas semanas, ok? Fica aí então para você avaliar. Embraer é um gráfico difícil, porque a empresa dá umas guinadas, né? Muito difícil acompanhar por gráfico Embraer, mas às vezes dá certo, né? Quem acompanhou aqui em outubro, ó, o papel subiu, fez um teste de fundo e armou um pivô. No rompimento de 18,31 foi a melhor compra da Embraer, né? Olha que generosa onda 3, né? E quem continuou no papel, olha que generosa outra onda de alta aqui, né? Tá? O problema de Embraer é, quer dizer, o problema não, muita gente que acompanha por fundamentos, cada vez que ela faz um acordo para vender aeronaves, né, aqueles acordos bilionários, o papel salta, né? Então, muitas vezes o gráfico ele dá umas guinadas em função desses acordos que a empresa anuncia, principalmente em feiras, né, quando ela participa de feiras internacionais. Bom, gente, esse é o diário da Embraer. A Embraer, depois dessa alta aqui generosa, de outubro até dezembro, vem fazendo sua correção normal, está aqui na região da média. Tá? Não vejo entradas agora. Para quem está fora e quer comprar, tem que esperar o papel fazer um zigue-zague para cima. No curto prazo aqui não estou vendo esse zigue-zague. E está se segurando numa região de suporte importante, que é 22,39. Se perder aqui 22,23, a mínima, né, 22,24, pode buscar o que? Pode buscar aqui 21,64. Tá? Topo rompido, né? Tá? Então tem que cuidar se não vai fazer aqui uma onda 3 para baixo, certo? Teve um volumão aqui vendedor no último pregão de 2023, né? Realmente não entendi esse volume aqui, né? Não sei se o meu gráfico aqui está correto ou o que aqui. Foi um volume alto, né? Talvez tenha sido um block trade, né? Algum vendedor que se desfez de uma grande quantidade de papéis. Isso aqui chama a atenção um pouquinho, tá? Então, para quem está no papel, tem que esperar aí ver se vai perder esse fundo aqui que eu mencionei, tá? Agora, no semanal, o que a gente observa? Tudo que aconteceu até agora, essas quedas, né, foi apenas tão somente uma correção dessa alta aqui generosa, ok? Então, aqui nesse tempo gráfico não tem mudança de cenário, né? O papel ainda está longe quer dizer, não está tão longe, né? Mas ainda não chegou nem perto da média, está em 4% longe da média. Então ele tem espaço para cair mais, até a média de 9 períodos. 21,40 é um ponto de suporte. Um pouquinho mais embaixo, 21,30 também é suporte. Tá? Tem que ver, né, pessoal, se o papel chegando no ponto de suporte, se ele vai reagir. Se ele reagir e romper 24,68, a sombra, né, a ponta da sombra, aí vale uma entrada, tá? No momento não vejo nada a fazer em Embraer pelo gráfico semanal, tá? No diário, o papel vem fazendo uma correção depois de uma alta grande, tá? Não vejo entrada e também não vejo venda, né? Operação short por enquanto, tá? Tem que ver se ele vai cruzar para cima da média de novo. Lembrando que a média no diário 22,96 é uma resistência, toca ali e tende a cair.
Tá? Quando cruza para baixo da média, o candle, a média vira resistência. Quando está acima da média, a média é suporte. Segue aí então, vamos seguir o nosso estudo, Vibra, BBR3. A Vibra no gráfico diário, né, pessoal? A Vibra no gráfico diário, ela fez na semana aí que passou, não, dias atrás, né, lá no 1º de dezembro, a Vibra faz uma nova máxima e é uma máxima histórica. Tá? Depois a Vibra cai com força, faz uma correção. É um papel que foi um papel excelente, né, de 2023, também um dos papéis que mais subiram. E nos últimos, aqui olhando aqui os últimos pregões, né, o papel arma aqui um pivô, vem com força e rompe a média de 21. Estava abaixo da média, a média era um ponto de resistência, e vejam aqui que no dia 21 de dezembro rompe. Tá? O volume que não ajuda muito, né? Embora tenha aumentado um pouquinho no último pregão do ano, mas não é assim nada significativo. Tá? A média de 9 períodos tenta cruzar para cima da média de 21, isso é positivo. Quem comprou e o melhor ponto de entrada no diário para operar essa perna de alta aqui foi ali em 21, no rompimento de 21,93, 22, tá? Agora não vejo entrada no papel. Se continuar subindo, próxima resistência 23,07. A outra lá perto do topo histórico, 23,69 e 23,84. Esse topo aqui exerce uma resistência ao preço. Ok? Para comprar, teria que esperar o papel recuar até as médias, de novo, né? 22,04. Recuando até as médias e voltando a subir, pode ficar interessante, tá, gente? No semanal, vamos ver aqui, ó. O semanal tem um padrão aqui, ó. A média de 9 períodos desde setembro tem sido o suporte da Vibra, tá? Toca na média de 9 e volta a subir. Nesse tempo gráfico, claramente a resistência ao topo histórico, ou seja, é R$ 23,82. Vai ter que romper, deixar um candle de fechamento acima da máxima histórica com volume alto para o gráfico me dizer que ele vai seguir fazendo novas máximas. Tá? Lembrando que essa região aqui de 22,99, R$ 23 é uma região de resistência importante. Então já tem resistência logo ali em cima, ok? Tá, pessoal? Não vejo entradas neste momento. O trader agressivo ele já comprou aqui, ó, quando deixou um candle de máximas e mínimas maiores que o anterior, tá? O agressivo. Quem não é agressivo vai esperar o rompimento lá em cima. Então fica aí também para você avaliar a Vibra, né? Vamos ver agora dois papéis que são small caps, a ZEV3, Azevedo e Travassos, né? Se não me falha a memória, né? Opa, vamos ver aqui a ZEV3, olha. A ZEV3, pessoal, o que a gente pode dizer desse papel? Embora o volume tenha melhorado muito, tá? De 2020, metade de 2023 para cá, o volume melhorou muito. Olha aqui o volume, ó. Antes era baixinho, baixinho, mas ainda assim é um papel que tem baixo volume. Tá? E na análise gráfica a gente precisa de muito volume para nos certificar de que não são alguns grandes players que estão mexendo com o preço. Então é o caso de Azev, né? A gente tem baixo volume, então isso prejudica um pouco a confiabilidade da análise. Leve isso em consideração, por favor. Tá? Bom, e o que a gente observa aqui? Né? O papel acumula, né? E vem para baixo da média. Então a média agora de 21, 2,09 é um ponto de resistência. Tá? Vai ter que passar para cima da média de novo. E a gente observa que o papel então tem resistência de 2,09, depois tem resistência em 2,11, todos esses níveis aqui são resistências, ó. 2,20 também. E o papel tem um outro detalhe, né? O papel que vale 2, 3 reais tem uma volatilidade muito, mas muito grande. Isso atrapalha qualquer operação de swing, tá? Até mesmo position, né? Essa volatilidade grande é bom para quem faz análise de fundamentos, tá? Desculpem, análise de quem opera nos tempos gráficos, 15 minutos,
30 minutos, principalmente para day trading, né? Day trading. Então, pessoal, esse papel aqui, ó, tem que esperar o quê? Esperar o papel armar um pivô aqui, subir, testar fundo e romper essa sequência aqui, esses topos, tá? Essas sombras aqui em cima, ó. Principalmente romper ali 2 com 3. A primeira coisa que tem que romper é aqui embaixo, né? 2 com 20, 2 com 22. Rompendo isso aqui, pode buscar 2 com 31, 2 com 35, tá? O papel vive praticamente uma grande lateralização aqui, ó. Está dentro desse retângulo aqui, não sai disso desde outubro, certo? Se nós olharmos lá no semanal, não tem muito o que fazer dentro de consolidação, tá? E observe se o papel vai fazer o quê? Se o papel vai armar um pivô, e quando ele armar pivô aqui, esse volume tem que estar alto ou crescente, tipo aqui, ó. Ok? Eu de fato não entraria num papel como esse, né? Não vejo entrada, tá? Baixa liquidez, é muito risco, né? Para gerenciar. Fica aí então para você avaliar e vamos terminar com Panvel de MED, né? PNVL3. Panvel de MED, setor farmacêutico, né? Uma distribuidora, uma rede de farmácias que começa no Rio Grande do Sul, se expande, acho que para São Paulo, né? Tem aí feito a tem feito a distribuição de proventos e é um papel que desde outubro, esse aqui é o gráfico diário, né? É um papel que vem respeitando a média de 21, clara tendência de alta desde outubro, reverteu uma tendência de baixa iniciada em agosto, reverteu, né? Tá? E está numa região agora de resistência. Esse topo aqui, ó, deixado em agosto, é resistência. Tá? Então, a região de 13,37 até 13,66 é uma região de resistência. Toca lá e tende a cair. Tá? Comprar agora, não vejo compras no diário, porque está perto de uma região, muito perto de uma região de resistência. Teria que esperar o papel recuar até a média. Então, um ponto de suporte, 12,80 ou até a média de 21, 12,49. Recuando e voltando a subir, aí você avalia uma entrada, né? Ok? Na minha opinião, a melhor entrada ou foi aqui, ó, quando deixou um novo fundo, volta a subir, lateraliza, quando rompeu ali 11,13, ou quando rompeu 12,2, ou quando rompeu 12,33. Foram os pontos de entrada técnicos, foram aqui. Tá? Entrar agora já começa a assumir um pouco de risco. Para isso, basta olhar o semanal, né? Tá, vamos ver aqui qual é o afastamento que ele está. O desvio da média de 21, média de 21, 11%. Média de 9 períodos, em torno de 9%. Tá? Então, comprar agora é assumir muito risco. Vejam que o papel armou um pivô aqui, ó, sobe, testa fundo muito rápido, ali uma semana de teste de fundo, né? E volta a subir. Então, a melhor compra foi aqui, ó, 12,03. O papel subiu forte, o volume deu condições, ok? Agora tem que esperar o papel recuar de novo ou lateralizar, andar de lado, né? E na minha opinião o papel vai ter que romper no semanal aquela sombrinha ali em cima, ó. Vai ter que romper a R$ 13,66 ou romper 13,19, tá? 13,19 que ele já rompeu, né? Na verdade vai ter que, desculpem, né, gente, vai ter que romper, 13,19 já rompeu, vai ter que romper a sombrinha ali em cima em R$ 13,66, tá? Se nós olharmos num horizonte de tempo maior, a gente vai ver uma longa consolidação de Panvel. E essa consolidação inicia lá em outubro de 2021. Tem que romper esse retângulo, tá, gente? O dia que o papel romper, e se romper, né, R$ 13,25 por ali, para mim vai ser uma melhor compra, tá? Tem aqui Fibonacci, a gente pode botar Fibonacci e dizer que isso aqui é uma perna de alta, um teste de fundo gigantesco, né? E isso aqui é uma perna de alta, isso aqui é uma perna de alta e confirma isso aqui pode ser uma onda 3 para cima, tá? Essa é a pergunta, né? Pode, vamos botar Fibonacci aqui.
Olha aqui, ó, vem no fundo, eleva até o alto da onda 1 para a onda 2, puxa até o fundo da onda 2 e nós vamos olhar o 1 o número 1, né, o 100%. 15 com 28 é um alvo, segundo Fibonacci. Se e somente se o papel romper a resistência em 13 com 66. Tem que romper e tem que ser com volume alto ou crescente. Tá? Pode ser que sim. E aí o papel estaria rompendo aquela longa lateralização. Ok, pessoal? Lembrando que se o papel rompe 13 com 66, já tem uma outra resistência em 14 com 19, resistência dada por esse topinho aqui, ó, tá? Então fica aí para você avaliar. É um gráfico que pode vir a se tornar interessante. No diário é um gráfico muito bom, mas está perto de região de resistência, né, gente? E aí tem que esperar ou ele romper a resistência, ou sentir a resistência, recuar por alguns pregões e depois você observa se ele vai voltar a subir. Por favor, não entenda o que eu falei como recomendação, tá, gente? É só um estudo e você toma suas decisões aí, certo? Olha, muito grato a todos vocês por terem me acompanhado em 2023. Espero que continuem aí nos acompanhando em 2024, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição aí nos comentários aí embaixo no YouTube. Excelente semana a todos vocês.